Agora eu vou mostrar dicas de como trabalhar com o zoom em um documento, a navegação no documento. Isso é muito importante. Eu estou com este documento aberto, é o mesmo que trabalhamos na aula anterior, navegação.ai. Então vamos às dicas de controle de zoom, que é muito utilizado. Quando você trabalha com múltiplas páginas, um grande aliado é a aba aqui, Artboards, né, que com um duplo clique no nome ou número aqui da página, né, que aqui você vai renomear certinho, né, o nome do documento, o nome da folha que você está trabalhando. Então, se você dá um duplo clique no nome, a folha encaixa aqui perfeitamente a sua região aqui da tela. Então, vou dar um duplo clique na 1, ó, foi encaixado aqui, é centralizado para mim e encaixa aqui em cima. A mesma coisa se eu quiser ver a 6, eu dou um duplo clique, a 6 é me mostrada assim. Isso funciona também quando a gente tem uma página apenas, né? Se você quiser visualizar a página inteira, dá um duplo clique aqui no Artboard. É claro que existem atalhos para isso. A Artboard que está ativa, por exemplo, eu vou voltar lá para diminuir o zoom. Eu vou diminuir o zoom aqui com um atalho já, porque o mais importante de controle de zoom é você se familiarizar com todos estes atalhos, que facilita muito na sua criação. Eu vou manter o Ctrl pressionado e pressionar a tecla menos. Ele diminui 50% do zoom, Ctrl menos. Se eu manter o Ctrl pressionado e pressiono a tecla mais, ele aumenta o zoom em 50%, só que em relação ao centro da tela. Eu vou voltar aqui e vou mostrar como dar um zoom a um determinado documento, né? No caso aqui um zoom para encaixar na tela é dando um clique aqui na página que você deseja na Artboard, né? Só que você percebe que tem a área, a página ativa, né? Quando você clica em uma página fica um contorno preto indicando qual que é a página que está ativa, né? Ou você visualiza aqui pela Artboard, a página número 3 que está ativa. Se eu pressiono o atalho Ctrl, mantenho pressionado o Ctrl e pressiono 0, encaixa a Artboard ativa a minha visualização. Mas para isso também existe a ferramenta Zoom. A letra de atalho para acessar a ferramenta Zoom, diretamente a ferramenta Zoom, é a tecla Z de Zoom ou de Zorro. Pressione a tecla Zoom então. Então você seleciona o local aonde você quer dar o zoom, dá um clique, é um zoom de 50%. Ver o detalhe aqui, ó, dá um zoom aqui, ó. Vou reduzir o zoom. Para reduzir o zoom em 50% com a ferramenta Zoom selecionada, mantenho o Alt pressionado, fica o menos ali, dá um clique, ele vai tirando o zoom para mim também, dependendo do posicionamento do cursor na tela onde você clica. O Alt pressionado vai clicando e vai diminuindo o zoom. Com a ferramenta Zoom assim, você vai dando um clique e vai aumentando para a região. Só que eu posso selecionar regiões do elemento que está no documento, ou de um pequeno detalhe para visualizar. Então eu clico, mantenho pressionado, eu vou visualizar esse parafuso. Clico, arrasto, sem soltar o botão do mouse, determino a área, ele cria um quadrado ali ao redor, uma seleção realmente. Seleciono, quero ver aquele parafuso, o detalhe do parafuso ali. Ó. Solto, aí vem o parafuso aqui. Alt pressionado, vou dando cliques e ele vai afastando. Mas tem o atalho para encaixar o documento na tela. É o Ctrl 0, a Artboard ativa. Ctrl Alt e o 0, agora eu estou pressionando o Alt junto. Ctrl Alt 0, ele encaixa todas as páginas à minha visualização. Para você se familiarizar com estes atalhos, acesse aqui o menu Window. No menu Window você tem aqui, ó, aliás, o menu de View, né? Não é o menu Window, o menu de View, de visualização. Vá pelo menu View, Zoom In, Ctrl mais, Zoom Out, fora, né? Retirar, aumentar o zoom, diminuir o zoom. O atalho Fit Artboard in Window, Fit Artboard in Window é a Artboard ativa, página ativa. E Fit All em Window, o atalho Alt Ctrl 0. E tem este também, o Ctrl 1. O Ctrl 1 dá à página ativa o, o zoom de 100%, o tamanho real do documento aberto. Então você pressiona o Ctrl 1, a Artboard que está ativa no caso é a 3, Ctrl 1. Então me dá o zoom de 100%. Eu vejo aqui pelo controle de zoom. Eu tenho um controle de zoom aqui embaixo, que tem essa setinha, que eu
Tem a opção Fit on Screen, que encaixa perfeitamente a minha visualização, e tem vários aqui presets de tamanho de zoom, né? Eu posso selecionar aqui também onde está o 100 aqui marcando, né, nessa situação, digitar um valor, 200%, e pressiono Enter e dá um zoom de 200%, um zoom que você pode determinar com números, o número exato dos valores do zoom. Outra maneira de dar um zoom em 100% é dar um duplo clique na ferramenta Zoom. Dá um duplo clique, ele dá um zoom de 100% a Artboard ativa. Aqui na aba Artboards, lembrando que todas as abas podem ser acessadas pelo menu Windows. Artboard selecionada, a 6, agora eu dou um duplo clique, né, na ferramenta Zoom, ele encaixa em 100%. Só que quando eu quiser encaixar a Artboard, que mostre para mim agora a Artboard 6, né, que é a que está selecionada pela aba, eu pressiono o Ctrl e o 0. Ele vai me dar o zoom de encaixe da Artboard que está selecionada pela aba Artboard, né? É uma grande vantagem também. Ou se você quiser encaixar a Artboard na página, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui maior, aqui, esse 6, que é um detalhe do parafuso. Zoom aqui, ó. Quiser encaixar a aba selecionada, aqui, eu pressiono duas vezes aqui em cima da mãozinha, a Hand Tool, que é o atalho H, que vamos falar dela agora. Dá um duplo clique, ele encaixa a Artboard ativa. É a mesma coisa que dar um duplo clique aqui, né? Ou um duplo clique na página selecionada para visualizar. Página 1. Página 2, vai dar um duplo clique, fica fácil navegar entre as múltiplas páginas. Essa Hand Tool é a mãozinha que você arrasta o documento, né? Você seleciona a ferramenta, clica, mantém pressionado e arrasta, posiciona a página ou as páginas, a área toda de trabalho para onde você quiser. Só que esse modo eu sinceramente nunca clico, só quando é a ferramenta Zoom que eu seleciono, às vezes para determinar regiões, né? Mas nem assim, nem selecionar a ferramenta, eu pouco utilizo a seleção direta pela caixa de ferramentas. Eu utilizo atalhos para selecionar essas ferramentas, mas não um atalho direto. Por exemplo, o Zoom é a letra Z, a Hand é a letra H. Nem isso eu utilizo. Dificilmente eu seleciono a ferramenta Zoom. Difícil desta forma. Por quê? Porque existe um atalho. Porque eu quero dar um zoom, mas muitas vezes eu estou com a ferramenta Direct Selection ativa, né, ou com outra ferramenta trabalhando, eu quero dar um zoom numa área. Então eu tenho um atalho para que a ferramenta seja ativa provisoriamente. Quando eu soltar este atalho, volta para a ferramenta que eu estiver utilizando, né? É uma grande facilidade. Então o atalho para a ferramenta Zoom é o Ctrl pressionado e a barra de espaço. Olha só, já fica o cursor do Zoom. Só que quando eu solto o Ctrl e a barra de espaço, volta para a ferramenta que eu estiver utilizando. Se for a Pen Tool, Ctrl e a barra de espaço. Eu soltei o atalho, é provisório. Enquanto eu estiver segurando, vai ser mostrada a ferramenta Zoom. Soltei, já era. Agora, se a ferramenta Zoom, mas só que para você reduzir, Ctrl, barra de espaço e o Alt. Aí fica o cursor. Então eu quero dar um zoom aqui, só que eu quero continuar desenhando. Eu dou um zoom aqui, ó, e solto o atalho e continuo desenhando, ou pintando com um brush, ou fazer qualquer detalhe. Já é uma grande facilidade. Dificilmente, por isso que eu falei que dificilmente eu seleciono por aqui, porque eu sempre estou utilizando outra ferramenta. Então eu já me habituei, Ctrl barra de espaço, ou Ctrl barra de espaço, Alt. Agora para Hand é mais fácil ainda, muito mais fácil, porque você está com a ferramenta ativa aqui desenhando, aí você quer passar para o outro parafuso. Eu mantenho a barra de espaço selecionada, pressionada, aliás, né? A barra de espaço você mantém pressionada, é o atalho provisório. Você solta, volta para a última ferramenta. Clica e arrasta. É assim no Photoshop. Se você já está trabalhando, se você trabalha já com Photoshop, você sabe já desse recurso. É a mesma coisa entre todos os softwares da Creative Suite. É o mesmo. Softwares gráficos, né? É o mesmo recurso. Facilidade. Agora, uma outra facilidade é este painel aqui, o Navigator, né? Pode ser todos acionados pelo menu Windows. Dá um clique aqui, né? Eu vejo aqui todas as páginas, a minha área completa de trabalho, e aqui eu vejo um pequeno quadradinho que indica o local que eu estou de zoom agora. Por aqui eu clico nesse quadradinho, arrasto e posiciono aonde eu quero. Posso aumentar essa caixa para o tamanho que eu quiser. Aqui me mostra o valor numérico que eu posso digitar aqui. Tem um botãozinho para diminuir o zoom aqui também. Com facilidade, porque a aba fica ativa ali. Eu só dou um clique ali, diminui um pouquinho o zoom para mim, né?
ou aumenta dando um clique aqui, ou tem o controle deslizante. Agora, se eu quero marcar uma outra área do documento, eu posso clicar em qualquer área lugar que eu clicar aqui no documento, vai o zoom na mesma proporção aqui para a outra região, 958,75% de zoom. Então, vou vendo os detalhes da imagem aqui. Só que se eu quiser marcar uma nova região, ter um pouco maior, por exemplo, em cima da caixa Navigator, eu mantenho o Ctrl pressionado, clico e arrasto e determino um novo valor para o zoom, ou numericamente aqui. Então, eu clico e arrasto, vou navegando pelo meu documento. Por isso que eu acho útil esta aba aqui também. Por isso que eu acrescentei o Navigator aqui. Aí então, tá as dicas de trabalho entre os documentos. Há outros modos também, mas eu vou mostrar aqui, de zoom. Scroll. O scroll que eu falo é isso, manter a barra de espaço pressionada ou selecionar aqui a ferramenta Hand, você mover a página, posicionar aqui os seus documentos. Você na verdade não está mexendo diretamente com o documento, está mexendo com a visualização do mesmo, ou navegação entre documentos, como é chamado. Outro modo é aqui, na interface tem os botõezinhos para um lado e para o outro. O scroll do mouse também é muito útil. Para cima e para baixo, com o scroll do mouse, ele vai para cima, o documento, para cima e para baixo, como se fosse uma página da web, um documento do Word. Só que tem também atalho para você modificar. Aqui você tem no scroll o controle para cima e para baixo. Agora, se você adiciona um modificador, que é o Ctrl, pressionado e mexe com o scroll, aí ele vai para a esquerda e para a direita, se você está com o Ctrl pressionado. Agora, com a tecla Alt, é o zoom mais para cima e o zoom menos. Então tá aí uma outra dica já para você aplicar o zoom. Só que eu gosto mais ou pela Navigator, ou pelo atalho Ctrl barra de espaço, que você determina Ctrl barra de espaço para mais um, Ctrl barra de espaço Alt para diminuir o zoom. Tá aí mais então essa dica. Além dessas alternativas pelo scroll também, você aprendeu então as maneiras de aplicar o zoom. E lembrando que tem os atalhos. Pelo menu de visualização, você decora esses atalhos, principalmente esse de Fit All em Windows, para quando o trabalho com múltiplas páginas você quer visualizar todas na tela, e o Fit Artboard, que é o Ctrl 0, para você ajustar a página ao espaço de visualização que você tem na tela. Lembrando também, quando você salva, eu já falei até isso na aula anterior, quando você salva um documento, por exemplo, este documento aqui, eu salvei, a primeira vez que eu salvei o documento, eu salvei mostrando todas as páginas. Agora eu vou salvar dessa forma, com o zoom nessa quantidade aqui, 600%. Salvei o documento novamente. Vai aplicar aqui está salvando o documento, porque tem filtros e tal, alguns detalhes aqui de sombreamento interno, Agora eu vou fechar. Fechei o documento, fechando aqui para dar um zoom muito grande. Vou abri-lo novamente, navegação.ai, aplicando os filtros. E abriu novamente o documento com 600% na posição que eu salvei no zoom e também não só na quantidade de zoom, mas também na navegação aqui no pan, que é chamado, com a Hand Tool, a posição exata que eu salvei. Então, se você salva o documento, você já salva também a opção aqui de zoom e localização do documento, da centralização aqui na tela. Agora eu vou salvar o documento novamente com outro modo de visualização. Vou pressionar o Ctrl Alt 0, encaixar todos na tela. Aí eu salvo o documento novamente. Só que como é uma visualização, eu não alterei em nada o meu documento. Não alterei em nada. Ele pode ver que não tem a pequena estrelinha aqui do lado do AI. Então eu dou um clique aqui no objeto, dou um clique no outro. Aqui só movo um pouquinho com as setas do teclado para um lado e para o outro. Apareceu a estrelinha. Agora eu salvo o documento. Você vai utilizar este documento no curso. Eu vou salvar da maneira que eu abri ele aqui. Está salvando. Documento novo. Salvou. Pronto. Então agora, quando eu abrir o documento, ele vai abrir mostrando tudo aqui para mim.
E agora que você aprendeu sobre a interface de navegação, você já está apto a passar para o próximo módulo, onde vamos falar sobre os layers, que são, né, o organizador do conteúdo da ilustração, do seu documento, da sua criatividade. Então, até o próximo módulo.